Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Vamos que vamos! Primeira live da noite, nutrição em dose dupla. Vamos chegando! Hoje vamos bater um papo sobre fibras. Boa noite, Edivan. Boa noite, show obesidade, gostei. Boa noite, Carlos. Boa noite, Renato. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando. É isso aí, boa noite, Cláudia. Boa noite, aguardando aqui meu companheiro inseparável, Felipe Viana, já acabou de entrar. Convite lançado. Senhor Felipe Meu amigo Viana. Henrique Altran. E aí, meu amigo? Tudo tranquilo? Deixa eu ajeitar meu fone aqui para ver se eu escuto melhor você. Certo, ajeita aí. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. E aí, como é que tá, meu amigo? Tudo jóia? Bom demais, cara. E você, como é que tá por aí, Natal? O bicho tá bronzeado ainda, isso tudo é do carnaval, cara. Rapaz, ó, muitos me invejam, entendeu? Por esse bronze. Ah, Tu sabe que eu moro aqui a 5 quilômetros de Ponta Negra, né? Aí sempre que eu posso, eu vou lá com meu pai, ó, dar uma pescadinha, jogar um futebolzinho. Aí eu fui ontem de novo, aí tô mantendo o bronze aqui. mantendo o bronze, tá certo, é muito justo, é Porque, importantíssimo, né? porque um objetivo meu é chegar aos 47, 50 anos bronzeadão, igual você. Tá certo. Semana foi boa, cara? Importante. Tudo tranquilo? Foi, tudo tranquilo, tudo jóia. Bom Boa demais. demais. E por aí? Como que você lançou aí o primeiro, como é o nome do desafio? Desafio... Rapaz, eu acho que com você foi assim também. Desde quando a gente se formou, que a gente se formou junto, né? Aí o pessoal ficava falando, ó, bora lançar o desafio aí. Mas eu nunca queria lançar um desafio, Altran, para que o foco fosse emagrecimento, né? Que já tem muitos. Aham. Mas eu elaborei aí esse desafio da independência nutricional, que eu disse Desafio da lá independência profissional. Gostei, gostei. que o objetivo lá, Altran, eu botei lá, não vai ser emagrecimento não, embora vá gerar emagrecimento aí, de bônus. Mas aí todo dia eu estou colocando informações bem relevantes, inclusive vou falar em off com você sobre alguns assuntos burocráticos para um próximo projeto aí. Tá certo, tá certo. Ó, o Densa, o papai Densa acabou de entrar aí, ó. Ele tá, rapaz. Rapaz, a galera... Altran, sério mesmo, você tem que estar comigo nessa, porque deu gente que só bexiga. Aí eu fiz um Instagram para membros, só para galera fechada, a gente vai ficar fazendo live lá. A galera tá instigada, viu? O povo descobri que o povo gosta de ser desafiado, Henrique. É, Meu legal. pai, cheguei hoje, meu pai tava comendo, ó, saladinha, carne, não sei o quê. Eu esqueci de botar nas regras, mas no próximo desafio vai estar lá, que é para parar de fumar por 21 dias, que aí eu quero ver. Ver se arrocha mesmo. Minha Boa, mãe boa. comendo direitinho, a galera, Olha tá legal o só negócio que lá. coisa boa, cara, coisa boa. Quando a gente consegue influenciar positivamente a família, tudo melhora, né? É, Tudo fica legal, né? É certeza, verdade. certeza. Cara, vamos então bater um papo sobre fibras, né? Pera aí, calma, deixa eu lhe perguntar um negócio antes. Ah, pergunta. E o grupo de leitura, meu amigo? Ah, sim. Rapaz, a gente vai lançar, na realidade, a live de lançamento vai ser na sexta-feira, dia 10, Dia né? Dia 10, né? 10 às Né? 19h30. Eu vou estar Sim, lançando o clube de leitura com o Henrique Altran. top, viu? Top demais. A ideia, cara, é a gente poder destrinchar capítulo por capítulo esse tipo de livro que a gente tem aqui atrás, que são os Sim, livros da área de nutrição, da área de saúde, da área de bem-estar, que são escritos para o público leigo, mas que quando o cara não tem uma base legal, né, de fica bioquímica, de difícil de biologia entender o e tudo básico. mais, fica difícil muitas vezes. O que é que acontece, cara? Muitas vezes o que acontece é que o nível de leitura da pessoa, o nível de tempo, ela não consegue. Olha aí, dia 10 é aniversário da Verônica. Olha aí. Parabéns, Verônica. Olha aí. Então, o nível de leitura, né, acaba não acompanhando. E aí a pessoa lê, entende mais ou menos o que é que a coisa funciona, mas não consegue destrinchar, entendeu? Às vezes lê um livro como esse, não consegue botar em prática. Então, o Sim, que a gente sim. vai fazer é
realmente desenrolar capítulo por Direcionar tudo. Direcionando Ótima ideia. por capítulo. Né? Então, para aquela Não, pessoa que gosta de ler, ou para aquela pessoa até mesmo para aquela pessoa que não gosta de ler, sim. porque o que é que vai acontecer? Vai ser um Que capítulo. quer pegar só o resumo, porque a pessoa quer pegar só o resumo ali e tendo Exato. você como um guia, meu amigo, não, vai Exato. ficar top demais. A gente vai fazer um capítulo por semana. Então, quer dizer, se a pessoa não gosta de ler, por exemplo, o Gary Taubes, né, que o primeiro livro que a gente vai abordar é o Porquê Engordamos, né, do Gary Taubes. Sim, Foi escolhido esse por mais de 40% das pessoas. Eu fiz uma enquete demais. pública, né? Sim. A partir do próximo livro, a gente vai fazer uma enquete somente dentro do grupo das pessoas que estão lá. Sim, mas esse aqui eu fiz uma enquete pública e aí o pessoal escolheu esse daqui. E aí o que acontece? Esse livro aqui, cada capítulo dá mais ou menos 20 páginas. 20 páginas divididas em 7 dias, são 3 páginas por dia, meu amigo. Não é nada impossível, não. Até não é nada impossível, a pessoa consegue ler, e aí quando chegar na semana, ela lê, por exemplo, lê a introdução. Aí na semana seguinte eu entro explicando todo o conteúdo. Aí fica show de bola. Fica bem legal. Fica top, bem legal. De verdade. E aí a gente vai destrinchar cada coisinha dessa. Mas vamos deixar de bate-papo aqui, porque a gente tem um tempo cortado. 7 horas tem a live do desafio da independência nutricional. Né? E então a gente tem que correr, porque tem muita coisa boa pra gente conversar hoje sobre fibras. Rapaz, né? Eu achei que a gente nunca mais ia ter que falar nisso. Mas de vez em quando a gente fala de aveia, de fibra, tudo de novo, né? Sem problemas a gente fala. E você andou recebendo um vídeo que foi um vídeo bem estranho, né? Conta aí pra gente desse vídeo. Rapaz, é um vídeo de um cara muito bem articulado, né? Fala bem, com aquelas legendas bonitas e coloridas. Falando sobre fibra, enfim, dá até vergonha de falar, né? Você sabe que quando eu recebo esses negócios, eu mando logo pra você. Cara, o que é mais engraçado, sabe o que é, bicho? Eu vou te dizer, são duas coisas que eu acho muito engraçadas nesse mundo que a gente vive hoje. A primeira coisa que eu acho muito engraçada é que as pessoas fazem tudo pra ganhar seguidor, tá entendendo? Essa é a primeira coisa que eu acho fantástico, tá entendendo? Eu tava vendo, putz, eu tenho 39 mil seguidores. E aí eu tava conversando com uma amiga e ela tava tirando onda comigo, dizendo que eu tinha que fazer dancinha, que eu tinha que fazer não sei o quê. E eu fiquei refletindo, cara, graças a Deus que eu não preciso fazer essas coisas para ganhar seguidor, né? Porque eu posso ser eu mesmo. Tá entendendo? Essa é a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi aquele tipo de coisa. O cara faz vídeo, parte do vídeo é deitado, parte do vídeo é comendo parte de amendoim, outra parte é de coca. Faltou só o vídeo do banheiro cagando, faltou só isso. Já é aquilo, que negócio engraçado né? Fibra. Né? Sim, tudo a ver, sim. Né? E aí eu acho muito esquisito essas coisas, sabe? A pessoa fazer tudo isso. E a outra coisa que eu acho interessante nesse mundo que a gente vive hoje é que as pessoas ficam... Essa galera que é nutricionista e tal, como a gente, né? Só fala o que os outros querem escutar. Tá entendendo? Verdade. Essa foi uma das coisas que mais me deixou assim... Une o útil ao agradável, não, Tran? Une o útil ao agradável. Ele é uma certa autoridade que usa um jaleco branco e o cara quer escutar uma mentira. Aí, pronto, pá. Junta tudo, bicho, tá bom demais. É igual esses nutricionistas que dizem assim, emagreça comendo tudo que você gosta. Tá entendendo? Moral, né? Cara, é uma situação que acaba levando a gente a questionar, sabe? A questionar a própria profissão, a questionar o nível de escrúpulo, o nível de ética dessas pessoas. É um negócio muito complicado. E aí, o que acontece? Quando eu criei essa história do clube de leitura, né? Eu pensei, cara, como é que eu vou fazer para não me vender? Tá entendendo? Para fazer o que eu acredito que deva ser feito. Foi essa ideia do clube veio a partir daí. Né? E aí eu não vou transformar meu perfil numa coisa comercial, só para vender curso. Fala sério, tem mal o que fazer, cara. Não, você pode quem quiser comprar isso aí, quem quiser entrar, você pode canalizar para uma outra plataforma, entendeu? Mas o perfil nosso aqui, o nosso perfil, desde quando eu tinha 1.000 seguidores, você tinha 9.000, eu lembro que a gente conversava, o intuito aqui sempre foi informar, entendeu? Sempre foi educar, dar exemplo. Exatamente. Ninguém vai ficar fazendo o perfil para ficar bonitinho, né? Não tem... Se eu fosse depender da minha timeline ser bonita, meu amigo, eu tava morto, porque é relativamente desorganizado. Isso aí eu tenho até que melhorar um pouco, mas assim, é o nosso jeito, né? Mas vamos então conversar sobre fibra, já que esse vídeo absurdo, para contextualizar para o pessoal,
nesse vídeo, o nutricionista falava que a causa de toda a obesidade hoje não é o açúcar, não é o carboidrato, não é a gordura, nada disso. É falta de fibra. É falta de fibra. Ou seja, estamos comendo. Ele resumiu tudo nisso. O segredo é você virar vaca e comer capim, porque tem muita fibra, então está resolvido o problema. Resumindo, é isso que o vídeo estava dizendo. Mas no dia que vem, Felipe, esse mito de que as fibras são nutrientes, são elementos da nossa alimentação que precisam ser ingeridos em grande quantidade e tudo mais. Porque, se a gente lembrar, a própria Organização Mundial da Saúde sugere que o homem tenha 38 gramas de ingestão de fibra e a mulher 25 gramas de ingestão de fibra. Não é pouco, tá? É claro, existem civilizações do mundo que ingerem até mais do que isso. Mas a pergunta fundamental aqui é a seguinte: será que as fibras são essenciais? Será que se eu tiver uma alimentação que não tenha fibras, eu vou ter problema? É isso que a gente vai tentar esclarecer ao longo desse vídeo aqui. Para isso, vamos entender as origens, né? As origens dessa questão das fibras. Por volta aí do século XIX, anos 1800, por aí, começou-se a desenvolver a tecnologia que dava para fazer o refino das farinhas, que dava para separar as fibras dos grãos. Então, isso é um negócio que já tem bastante tempo, já tem mais de 200 anos, né? 223 anos quando esse negócio foi desenvolvido. Na medida em que eles começaram a tirar a fibra, eles conseguiram fazer uma farinha muito mais refinada e muito mais gostosa. Né? Ninguém aqui em sã consciência prefere uma farinha extremamente grosseira a uma farinha refinada. Pãozinho carioquinha, quentinho, com a manteiga derretendo é absolutamente maravilhoso. Top! Não é? Claro que é. Então, o que é que acontece? A galera começou a preferir os alimentos que não tinham fibra. Tá entendendo? Elas começaram a preferir alimentos que tinham a farinha o mais refinada possível. E aí começaram os problemas. Bom, se eu tenho uma comida que tinha fibra e eu tiro fibra e o problema começa, então a razão é fibra. Né? É o raciocínio mais óbvio. Então basta botar a fibra de volta. Né? Começou essa lenga-lenga começou aí. Mas a coisa ficou bem apertada mesmo na década de 50, quando um cirurgião inglês chamado Dennis Burkitt, que é o cara que deu início realmente a essa modinha das fibras, ele esteve na África. Ele era um cirurgião inglês, especializado em problemas intestinais, e ele esteve na África. E ele observou que a incidência lá na África de câncer de cólon e câncer intestinal era muito menor do que a incidência de câncer lá na Inglaterra. E aí ele atribuiu, né, ele viu que a galera lá comia muita fibra, e realmente, quando você pega, por exemplo, os Hadza, por exemplo, eles comem 100 a 125 gramas de fibra por dia. É muita fibra. Tá entendendo? 4 vezes o que é, recomendado. Né? Mais ou menos umas 4 vezes o que é recomendado para o homem, muito mais do que é recomendado para a mulher. Então, o que é que acontece? O cara voltou para a Inglaterra e fechou o diagnóstico. O diagnóstico é o seguinte: vocês comem pouca fibra. Ele não prestou atenção na quantidade de produtos refinados que os ingleses consumiam, os ultraprocessados, que os africanos não consumiam. Ele não prestou atenção na incidência do tabagismo, que era muito maior lá na Inglaterra do que na África. Ele não prestou atenção na qualidade da alimentação, que tinha muito mais alimentos de origem animal, muito mais gordura, que não tinha lá na Inglaterra e que eles faziam na África. Ele não prestou atenção em nada disso. Ele botou na cabeça, como ele era cirurgião gastrointestinal, ele botou na cabeça que o problema eram as fibras e acabou-se. E foi a partir daí que surgiu esse mito de que as fibras são extremamente necessárias. Agora vamos pegar o contexto. Tá entendendo, Felipe? O contexto onde isso surgiu foi o contexto do início da produção de fast food, né? O McDonald's surgiu nessa época. Foi um contexto onde as pessoas estavam fazendo uma migração alimentar. Então elas realmente estavam saindo de uma alimentação que era muito mais rica em alimentos de origem animal, muito mais ricas em vegetais, in natura. Elas estavam migrando, comida de verdade, né? Comida de verdade. Elas estavam migrando para uma alimentação mais processada. É a época onde a praticidade dos alimentos processados estava sendo levada em consideração pelas pessoas, né? Então, estava se
estava se falando mais sobre esses alimentos processados, estava se falando, se sugerindo que eles eram melhores do que os alimentos in natura, que eram mais fáceis de preparar, porque vinham de laboratórios, essa coisa toda, né? Então foi nessa época que eu diria que é o tipo auge do egocentrismo humano de achar que a gente faz coisas melhor do que a natureza. Então nessa época que a coisa começou, né? Verdade. E aí, quando você pega esse contexto e você vê a disparidade da alimentação, da quantidade de fibra que tem na dieta ocidental e a quantidade de fibra que tem na dieta africana, é muito fácil da pessoa se enganar. Principalmente porque foi algo que ele observou. Não foi um estudo específico que houve para poder evidenciar que isso era uma questão, né? Então, a falta de fibra não é a resposta para isso, porque não bastava só adicionar fibra de volta. E hoje já tem bastante evidência mostrando isso, né? Mostrando que não adianta você simplesmente adicionar as fibras de volta. Vai ficar gravado assim, tá, Lacerda? Vai ficar gravado. Não adianta só você adicionar as fibras de volta, tá? Inclusive tem pôster no meu Instagram mostrando que quando você só acrescenta fibra de volta, não faz diferença nenhuma, né? Então é totalmente diferente de você comer uma maçã ou comer brócolis do que você pegar, por exemplo, um pão, entre aspas, integral, que é feito com farinha refinada, acrescida de fibras. Ou você consumir, por exemplo, uma bebida que você botou um pozinho de fibra que você comprou na farmácia. São coisas totalmente diferentes, né? Começa por aí a diferença, né? Mas, assim, o que mais pega nessa questão das fibras hoje, Felipe, é a questão da microbiota. Mas antes de falar de microbiota, vamos falar um pouquinho dos tipos de fibra, né? A gente tem 2 tipos de fibra que são os mais comuns de serem evidenciados, né? Que são as fibras solúveis e as fibras insolúveis, tá? Como o próprio nome está dizendo, as fibras insolúveis, elas não se dissolvem em água. Então, elas têm uma espécie de um efeito mecânico sobre a estrutura intestinal. Um efeito que o pessoal diz assim, é um efeito de vassourinha, porque vai limpar. Na realidade, é um efeito irritante da mucosa intestinal. Toda fibra insolúvel, ela irrita a mucosa intestinal. E exatamente por irritar a mucosa intestinal, é que ela acaba fazendo com que você evacue mais rápido, gerando diarreia ou fazendo com que você melhore da constipação. Não é porque ela é boa, é um medicamento, e é ela que está faltando para você ir ao banheiro. Mas sim porque você está irritando o seu trato gastrointestinal, né? Então você está aumentando o risco de você ter aí inflamações, você está aumentando o risco de síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e por aí vai. O outro tipo de fibra, que são as fibras solúveis, né? Que a nossa amiga, nossa querida, a Santa Aveia, né? A Santíssima. Bastante, né? Santíssima Aveia tem bastante fibra solúvel. Como o próprio nome está dizendo, são fibras que se dissolvem em água, né? E por se dissolverem em água, ou parcialmente ou totalmente, elas acabam formando uma espécie de mucilagem, acabam formando uma espécie de papa, que ajuda no trânsito do bolo fecal e serve de alimento para as bactérias intestinais, especialmente para as bactérias da microbiota, né? A questão é que ela serve de alimento tanto para bactérias do bem, entre aspas, quanto para bactérias do mal, certo? Então, essa é a questão importante das fibras. Eu não tenho como sugerir que eu vou ter apenas bactérias do bem quando eu estou ingerindo uma quantidade razoável de fibras, né? Elas servem para ambos os casos, né? Sempre é assim. Sempre vai ser assim. As bactérias nunca vão servir só para um tipo as fibras nunca vão servir só para um tipo de bactéria. Para uma cepa específica, né? Exatamente. Vai servir para tudo, né? Fala-se muito que as fibras auxiliam no trânsito intestinal, fala-se muito que as fibras ajudam a baixar o colesterol, né? Tem muito disso, né? Que são como se fossem efeitos positivos da fibra. No entanto, essa história de fibra que ajuda a baixar o colesterol, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é, precisa baixar esse colesterol? Essa é a primeira coisa. E por que as fibras baixam o colesterol? Porque elas se conectam na bile, né? Elas se ligam com a bile, que é secretada pelo fígado, né? E fica acumulado na vesícula biliar e depois é expelido para o intestino. Ela se liga na bile e faz com que a bile não seja reabsorvida. E parte da constituição da bile são moléculas de colesterol. E aí isso aí acaba fazendo com que você perca colesterol pelas fezes. Para quem não sabe,
uma das formas que o corpo tem de excretar, de jogar fora excesso de colesterol, é pela secreção da bile, entendeu? Sim, sim. Então, isso aí faz com que a gente tenha uma espécie de regulação. As Sim. fibras, elas acabam fazendo com que esse colesterol seja eliminado, então aí tem o efeito de baixar. Mas a questão é, precisa realmente baixar o colesterol? Né? A gente já falou sobre isso, a gente já fez várias lives e vários podcasts sobre essa questão do colesterol, e a gente não precisa obrigatoriamente baixar o colesterol, né? Não tem essa questão aí. Outra questão que é muito comum é exatamente essa questão de servir de alimento para microbiota, né? E essa questão Seriam os das pré-bióticos, não, Tran? exatamente, seriam os pré-bióticos, exatamente. Então, essa questão das fibras servirem de alimento para a microbiota, a gente tem que entender que a microbiota, ela não é um desfecho duro, ela não é um desfecho primário. Ela é um desfecho secundário, ela é um desfecho mole. O que é o desfecho secundário? É aquele desfecho que indiretamente pode ter a ver com a doença. Certo? Então é importante entender isso aí. Vou dar um exemplo. Dor no peito é um desfecho primário, é um desfecho secundário, não é um desfecho primário. Desfecho primário seria o quê? Infarto. Certo? Então, se eu tenho na microbiota a bactéria XYZ e você tem a bactéria ABC na sua microbiota, isso é desfecho secundário. O que vai interessar é se eu tenho dor de barriga, se eu tenho diarreia, se eu tenho síndrome do intestino irritável, se eu tenho doença de Crohn, se eu tenho câncer de cólon. Isso é o que vai interessar. São os desfechos primários, desfechos duros. Certo? Então, não me interessa qual é o tipo de bactéria que eu tenho na minha microbiota. Se eu não tenho sinais clínicos de doença, se a minha microbiota tem a bactéria XYZ lá, que todo mundo fala que é ruim. Mas se, número 1, eu tenho uma boa alimentação, com fibra ou sem fibra, tá? Não vamos entrar nesses detalhes agora. Se eu tenho uma boa alimentação, se eu estou saudável, se eu não tenho sinais clínicos de problema, o fato de eu ter essa bactéria não me diz absolutamente nada. Por que eu posso dizer isso com tanta segurança? Porque quando a gente analisa populações, como por exemplo os Hadza lá na África, eles ingerem, como a gente falou, de 100 a 125 gramas de fibra por dia. No entanto, quando a análise bacteriana, a análise da microbiota deles é feita, eles têm muito mais cepas de bactérias que nós consideramos ruins do que cepas de bactérias que nós consideramos boas. E agora? Ou seja, a microbiota deles me parece muito mais com a microbiota de um ocidental que se empanturra de fast food do que com a microbiota de um ocidental que come bastante fibra. Então, como é que eu posso dizer que a microbiota é ruim ou boa? Tem muita coisa que a gente precisa estudar sobre isso aí, entendeu? A microbiota promete dizer muita coisa. É um mundo de coisa. Mas, por enquanto, ela é muito Isso. parecida com o Projeto Genoma. Qual foi a diferença? Exato. O que é que o Projeto Genoma trouxe de benefício para a população? O Altran, antes de você dizer, deixa eu lhe falar. O Projeto Genoma foi o quê? Foi começo de 2000, mais ou menos? Anos 2000. Eu estava no pré, em 2002, no pré-vestibular. Meu amigo, isso tirou meu juízo, porque os professores vieram loucos falando sobre isso, eu sem entender, eu digo, meu Deus do céu, o que é que será que está acontecendo? É um negócio novo e todo mundo prometendo, eu digo, quase que eu reprovava, fiquei louco. Foi nesse período aí, eu tava no olho do furacão quando começaram a falar inclusive, cara, aí o que acontece? Descobriu-se toda a sequência de DNA. Na prática, o que é que isso significou para mim, para você? Ah, não, a gente agora tem testes genéticos, etc e tal. Ok, vocês já fizeram um teste genético desse, já viu o que é que ele diz? Ele diz o que você já sabe. Ele diz tipo assim, quando você come alimento X, você tem uma tendência maior a passar mal. Meu, quem come o alimento X e passa mal, não precisa de um teste genético para dizer que ele tem um problema com esse alimento. Verdade. Tá entendendo? E outra coisa que esses testes genéticos fazem é que quando você recebe o relatório, eles nunca vão dizer nada que seja contra a diretriz. Pois é, bem conservadorzão, né? Então eles vão dizer assim, você tem que comer mais grãos, você tem que comer menos gordura. Mais fibra. Tá entendendo? Mais fibra. Então, não vale absolutamente, nesse exato momento, o projeto de genoma não significa muita coisa pra gente ainda.
É possível que no futuro, sim. É possível que no futuro, sim. A gente sabe que depois que a gente teve a identificação dos genes, muitas novas tecnologias surgiram, que permite agora, por exemplo, pesquisas na área de terapia gênica. Outro dia a Aliane estava me mostrando um resultado, ano passado, no congresso que teve de neurologia aqui em Fortaleza, a Aliane estava me mostrando os resultados de terapia gênica fantásticos, os resultados que já estão. Isso é uma decorrência do projeto Genoma, mas é muito mais uma decorrência do projeto Genoma para a ciência de uma maneira geral do que para o Henrique, que é um comedor, né? Que é um cara que está comendo comida comum. Tá entendendo? Sim. Não tem, a pessoa normal não teve muita influência. A mesma coisa a microbiota. Tem muita coisa que a microbiota promete ser algo assim surreal, entendeu? Mas ainda hoje não é nada assim, é um conhecimento que não tem uma aplicabilidade tão grande ainda, perto do que a gente tem de outros fatores que são talvez muito mais importantes. Então a microbiota é um desfecho secundário, não é um desfecho primário. E trabalhar com desfecho secundário dá nisso. Dá em você, por exemplo, pegar uma dieta dos Hadza, que come não sei quantos gramas de fibra por dia, e a microbiota dos caras não dizer que eles comem tanta fibra. É uma microbiota de ocidental que come fast food. Opa, como é que pode um negócio desse? Não está certo. Não é que eles estão errados ou estão certos. É porque a microbiota, ela é uma impressão digital do indivíduo. Ela é como se fosse, Felipe, a impressão digital realmente. Então você tem a sua, eu tenho a minha. Por que a minha é certa e a sua é errada ou vice-versa? Ô, Altran, aqui cabe a gente falar daquele povo que tava vendendo cocô aí, cocô de magro, lembra aquele negócio lá? Que a gente fez até live. O que acontece? Essa história da microbiota gera muito dessas estratégias mirabolantes, né? Porque o que acontece? Existe hoje, é claro, é uma terapia reconhecida chamada transplante fecal, certo? Por quê? Porque existe realmente distúrbios na microbiota que podem gerar problemas sérios. Muitas vezes a pessoa tem uma desbiose séria e para corrigir essa desbiose precisa ser feito um transplante fecal. Ou seja, eu pego as fezes de uma pessoa que tem a microbiota saudável, que não tem traços clínicos, etc. e tal, e injeto, né, coloco através desse transplante fecal no intestino grosso da pessoa que está com desbiose, certo? Mas essa pessoa que está com desbiose, ela está com sinais clínicos de desbiose. Não é porque deu uma bactéria XYZ que só está presente nas pessoas que comem fast food e a pessoa, por acaso, está com alimentação saudável e a bactéria está presente. Não. Até porque não existe essa história da minha microbiota ter uma determinada bactéria e a sua não ter. É muito pouco provável. A maior probabilidade é que você tem bem pouquinho e eu tenho muito ou o contrário. Né? Então, a gente tem que entender muito isso para não ficar achando que a gente precisa obrigatoriamente ficar alimentando essas bactérias do jeito que as pessoas dizem para a gente alimentar. Porque o que acontece é o seguinte, quando eu analiso a microbiota do indivíduo que come fast food, que come gordura trans, que come excesso de carboidrato refinado, que come, entre aspas, excesso de gordura, principalmente óleos vegetais, mas o cara se empanturra de todo tipo de gordura. Ou seja, o cara é o cara que vai para o McDonald's todo dia, que vai para o McDonald's duas, três vezes na semana, que se acaba de comer essas coisas. Aí, se eu pego essa microbiota, o cara tem síndrome metabólica, o cara tem hipertensão, o cara tem obesidade, né? Tá? Pré-diabético. Eu pego essa microbiota, analiso a microbiota desse cara. E a microbiota desse cara tem a característica tal. Se eu relaciono as doenças que ele tem com essa microbiota, aí o que é que vem na cabeça dos caras? Toda pessoa que tiver essa microbiota tem essa doença. Mas isso não é verdade. Tá entendendo? Não é porque o cara tem mais bactéria A, mais bactéria B, mais bactéria C, que ele tem a síndrome metabólica. É a alimentação dele que está selecionando as bactérias que estão mais adaptadas a comer esse tipo de coisa. Tá entendendo? Tanto é que o que é que acontece? A gente tem, por exemplo, o Alessandro Medeiros. O Alessandro Medeiros fez o teste de microbiota e o que é que aconteceu? A microbiota que apareceu dele é a microbiota de uma pessoa, entre aspas, saudável. E o Alessandro Medeiros come só carne. Como é que eu posso, então, dizer
que a pessoa que é obrigatória a ingerir fibra? Não pode, Sim. porque ele já me mostra que não é obrigatório. Mas eu não, você vai dizer assim, o Alessandro Medeiros é só uma pessoa. Tá, e os inuits e esquimós? Uhum. Como é que fica? Basicamente gordura o ano todo. Só come praticamente gordura e proteína o ano todinho, porque não tem de onde tirar fibra. Porque não nasce fibra onde eles vivem. Tá entendendo? Então, sabe quando é que eles comem fibra? Quando eles caçam um animal e o animal é comedor de fibra e tem lá no intestino eles têm um resto de fibra por lá. Aí eles comem fibra em processo fermentativo. É quando esses indivíduos comem fibra. Atualmente eles não têm, não há como você comer fibra na quantidade de 20, 38, 25 gramas como a Organização Mundial da Saúde, porque não há disponibilidade de fibra. Estou falando em populações tradicionais, tá, pessoal? Porque, infelizmente, ocorreu aí, durante todo esse tempo, uma espécie de imposição cultural da pirâmide alimentar, né? Inclusive, eles fizeram até um negócio que é podre do ponto de vista nutricional, que é tentar empurrar essa pirâmide alimentar para os inuits, para os esquimós. Eles fizeram um iglu nutricional, imagina a situação. Para poder tentar empurrar que esses caras tinham que comer 55% de grãos. Como é que o indivíduo mora nos polos, né? tem gelo, e vai comer 55% de grão? Ele vai mudar totalmente a cultura alimentar dele para ter esse resultado. Então, é de uma imbecilidade sem tamanho. É um absurdo. Então, esses indivíduos não comem fibra, ou comem muito pouca fibra. Né? Eu publiquei um post na semana passada falando de um estudo que foi feito sobre a quantidade de carboidrato que as populações tradicionais consomem. Foram 229 populações tradicionais para verificar essa história do carboidrato. Né? E tinha população lá que consumia 4% da dieta de carboidrato. Ou seja, uma dieta de 2.500 calorias, 4% são 100 calorias. 100 calorias dá 25 gramas de carboidrato. De carboidrato. Quantidade de fibra não dá nem 2 gramas para quem come 25 gramas de carboidrato. Sai dar uma banana por dia. Pois é. Tá entendendo? Então, quer dizer, você dizer que as fibras são essenciais e são obrigatórias, não faz sentido. Agora, vamos entender uma coisa importante. Teve uma pessoa aqui no começo da live, acho que foi, não lembro agora. Eu vi a pergunta. Você viu, né? Que foi o quê? Que foi a pessoa que falou o seguinte, ela falou, depende do contexto da alimentação. Verdade. As fibras, elas dependem do contexto da alimentação. Quando é que as fibras são importantes? Número 1, quando você tem uma alimentação rica em alimentos industrializados. Porque os alimentos industrializados possuem uma alta quantidade de carboidrato refinado. Carboidrato com baixo, ou melhor, com alto índice glicêmico. Se você tem um carboidrato que você precisa, né, que você está consumindo, que tem alto índice glicêmico, o uso de fibras é fundamental. Né? Você ter uma alimentação com fibras é fundamental. Por quê? Porque quando você come um carboidrato de alto índice glicêmico, essa glicose vai entrar em alta velocidade na sua corrente sanguínea, fazendo você ter um pico de glicose, e esse pico de glicose vai causar pico de insulina, e isso aí vai desencadear todo o processo de oxidação, processo de aumento de gordura, processo anabólico e por aí vai. Então, quer dizer, não é que a fibra ela é ou não é essencial. Se você pensar no contexto de comida de verdade, de processamento mínimo, ou seja, a gente sendo onívoro de viés carnívoro, então as fibras elas são opcionais. Elas vão ser necessárias quando você consome muito carboidrato refinado. Elas vão ser necessárias quando a sua alimentação ela se desvirtua da comida de verdade. Enquanto a sua alimentação está próxima da comida de verdade, mesmo que seja uma alimentação carnívora, você não precisa ingerir uma alta quantidade de fibras. Né? E o outro lance, cara, que tem é que as pessoas acham que fibra é obrigatório para emagrecer, que foi o que esse indivíduo colocou lá no vídeo. Gente, você come McDonald's, você come Big Mac, que é pão com aquela carne lá, que eu não sei nem se aquilo é carne de verdade. E você simplesmente come mais fibra, você realmente acha que a resposta para emagrecimento é essa? Que vai ter gente botando chia no sanduíche agora. Vamos ver o que é que vai aparecer aí.
Não faz nenhum sentido, pessoal. Não é por falta de fibra que a coisa está degringolada do jeito que está, não. Tá entendendo? Então, a pessoa que acredita que não, eu posso colocar chia no meu McDonald's, eu posso colocar psyllium, né? Que é uma fibra, né? Posso colocar psyllium aqui na minha tapioca, no meu McDonald's, no meu pão, e vai resolver meu problema e eu não vou engordar. Gente, que loucura é essa? Loucura mesmo. Então, colocar fibra, acrescentar fibra, não muda absolutamente nada, tá? É possível que você colocando a fibra, você diminua o impacto glicêmico de determinado alimento? Mas duas coisas. Primeiro, você vai ter que colocar fibra pra caramba, é o primeiro ponto. Então, você não vai conseguir comer aquela comida que você está querendo comer, porque vai ficar meio estragado. Segundo, você vai continuar ingerindo a mesma quantidade de calorias, você vai continuar ingerindo a mesma quantidade de carboidrato. Logo, isso não vai mudar a situação. Tá entendendo? Tem gente que bota isso aí como sendo uma coisa milagrosa, né? Exato. Bota como se fosse uma coisa milagrosa. E quando você pega essa fibra e acrescenta, melhor, acrescenta não, quando você pega essa fibra de uma origem, de um alimento que tem muito carboidrato, como é o caso da aveia, a coisa ainda piora de figura. Sim. Porque a aveia é uma fonte excessiva de carboidrato. Se eu vou botar aveia na minha comida, achando que essa aveia, por ter fibra, vai impedir a glicemia de aumentar, eu estou sendo incompatível com isso. Por quê? Porque se você pegar 100 gramas de aveia, você tem quase 60 gramas de carboidrato. E 8, 10 gramas de fibra. É muito mais carboidrato do que fibra. Além do que, existem outros alimentos que têm muito mais fibra para você acrescentar. Olha como é engraçado, né, Tran? Você está botando um negócio que é para diminuir a glicose ali, sendo que ele tem mais glicose do que o que você está Pelo amor de Deus. Não faz sentido nenhum. Tá entendendo? Não faz abacate, sentido nenhum. Que é fibra como abacate. Como brócolis. Abacate tem uma excelente quantidade de fibra. Como a brócolis, alface, couve-flor. Tá entendendo? Não é a aveia que vai resolver a questão. Tá entendendo? Você está só acrescentando mais carboidratos. Você está acrescentando mais calorias. Você está aumentando o seu impacto glicêmico. Tá entendendo? Então, assim, as fibras, elas são necessárias em um contexto de uma alimentação ruim. É necessário você comer fibra. Aí é interessante você comer, parear, por exemplo, um prato de feijão com arroz, de farofa, você parear com uma boa salada. Botar aí a laranjinha da feijoada, tá entendendo? Agora, se sua alimentação é uma alimentação onívora de viés carnívoro, não há necessidade de você ficar se empanturrando de fibra, não. Você pode, inclusive, passar muito bem sem ela. Aí, Henrique, mas quando eu paro de comer fibra, o meu intestino prende. Muito comum a gente escutar essa afirmação. A primeira coisa que... Era um ponto que eu ia chegar, Altran, porque a gente recebe muito paciente, principalmente mulher, né, com constipação, e vem com isso aí de comer fibra, né? É um ponto que a gente deve falar, né? Exato. Existem ensaios clínicos randomizados que mostram que o uso de fibra para melhorar a constipação não melhora, certo? Então, é uma questão muito particular. Precisa ser analisado de pessoa a pessoa. Existem pessoas que têm problemas realmente com a constipação e que quando usam fibra dão uma melhorada. Mas existem pessoas que não resolvem. Então você tem que analisar vários pontos. Você tem que analisar o consumo de laticínios, se os laticínios influenciam ou não. Você tem que analisar o nível de atividade física da pessoa. Tem que analisar a ingestão de fibra, tem que analisar a ingestão de gordura. Né? Porque muitas vezes essa questão é resolvida com gordura. Tem que analisar a ingestão de água. Né? Tudo isso são fatores que têm que ser analisados. Mas antes de tudo isso, precisa saber se você realmente está com constipação. Porque se você... não, é porque eu estou indo no banheiro de 2 em 2 dias. Tá, tudo bem. Quando você vai ao banheiro, suas fezes estão ressecadas, duras e tem dificuldade de sair? Não sai normal. Tá, quando você vai ao banheiro de 2 em 2 dias, você esvazia por completo o seu intestino e sente uma sensação de alívio? Sinto. Então você não está constipado, meu amigo. Como assim não está constipado? Toda vida que você diminui a quantidade de fibras na alimentação, você vai diminuir a quantidade de lixo que você tem que jogar para fora. Porque as fezes, a maior parte das fezes são bactérias mortas e fibra. Isso compõe a maior parte das fezes. Tá entendendo? Então, se você não está comendo tanta fibra,
é óbvio que você não vai ter tanto o que colocar para fora. Sim. Então, essa questão de constipação ela é muito relativa. A gente considera normal, quer dizer, a gente entre aspas, né, os livros da Faculdade de Nutrição consideram normal de 3 vezes em um dia até uma vez a cada 3 dias. Então, esse seria um intervalo considerado normal, desde que você não tenha fezes ressecadas, não esteja com diarreia, não tenha sangramento, sinta a sensação de alívio. Isso aí é normal. Passou de 3 dias, pode ser que você esteja constipado. Vamos analisar como é que está a sua alimentação. Se você está se sentindo ruim, se você está se sentindo que não está esvaziando por completo, se as fezes estão ressecadas. Aí, com essas qualificações, a gente pode chegar a um quadro de constipação. E aí sim, a gente aumenta a gordura, a gente aumenta o azeite de oliva, a gente aumenta o óleo de coco, a gente aumenta o abacate, a gente suplementa magnésio, fundamental. Suplementa, né? magnésio, né? Magnésio, principalmente o cloreto de magnésio pode ajudar bastante nessa questão, né? Então, são muitos fatores aí. Agora, dizer que não come fibra, é só comer que resolve a constipação, infelizmente não é a melhor saída. Inclusive, a gente vai ter pessoas assim, que não vão responder. Se fosse fácil assim, tava ótimo, né? Tem pessoas que não vão responder a isso. Né? Tem pessoas que geralmente, Eltran, eu consigo ajeitar aí o problema de constipação aí metendo água e magnésio, não é com fibra não, entendeu? Exato, exato. E você tem aí uma perspectiva muito mais interessante, porque você está suplementando um mineral que, via de regra, as pessoas têm carência. Você está suplementando, está fazendo a pessoa beber mais água, o que é fantástico, né? E você está resolvendo sem causar irritação. Sim, que é o correto, né? Porque botar fibra ali e irritar de vez. Exatamente. Aproveita e fale sobre o mito do mamão, Altran. Olha, toda semana a gente pega paciente. Fala a verdade. Não, e eu vou deixar de comer mamão. Vou deixar de comer mamão de manhã. Eu já tenho o intestino preso. Como é que, né? Que é o mesmo princípio desse, da irritação intestinal. Exatamente. Especialmente a semente, né? O pessoal às vezes não entende que as plantas elas não querem morrer. E as plantas não querem que seus bebês sejam digeridos. E onde é que estão os bebês das plantas? Estão na semente. Então, toda vida que você comer uma parte de uma planta, você vai estar ingerindo algumas substâncias químicas que as plantas criaram para afastar você das plantas. A questão é que nós conseguimos ou diminuir o teor dessas substâncias, germinando, fermentando, botando de molho, cozinhando, essa coisa toda, ou a gente usa uma quantidade menor dessas plantas e, consequentemente, tem efeitos reduzidos de agressão, que é o que a gente chama de hormese, né? Então, você pensa, por exemplo, cafeína. Cafeína é uma substância que foi feita para evitar a aproximação de herbívoros. O que é que a gente aprendeu a fazer com ela? A gente faz café e tá tudo bem, né? Então, a gente tem essa capacidade também. Não estamos aqui sugerindo que você pare de comer os vegetais. Sim. A questão é que existem partes dos vegetais que são extremamente tóxicas, como é o caso, por exemplo, das sementes, que são os bebês das plantas. Portanto, são a parte mais bem protegida das plantas. Então, é justamente por isso que quando você come semente do mamão, eu tenho que comer meu mamão com semente que é para poder ir para o banheiro. Por que você acha que está indo para o banheiro? Não é porque o mamão é bonzinho e foi criado por Deus para servir aos seres humanos para fazer cocô. Não é isso, certo? O mamão, a semente do mamão, ela está irritando o seu intestino para que você jogue fora o mais rápido possível. Porque se ela ficar lá dentro muito tempo, o que vai acontecer? Você vai digerir essa semente. E ao digerir essa semente, você vai perder, ou melhor, a planta vai deixar de se reproduzir. Então ela não quer que você digira, ela quer que quando essa semente entre em contato com a mucosa, seja colocada para fora o mais rápido possível. E aí vem a diarreia. Existem frutas, a Tracy está perguntando aqui, se existem frutas que mesmo sem semente funcionam. Claro, porque elas aumentam a ingestão de fibras que irritam o intestino na sua maior parte. Altran, eu acho que no lance do mamão pode entrar até um efeito placebo aí na coisa. Né? Pode entrar o efeito placebo, pode ter um pouco a ver com a papaína, que é uma enzima que auxilia no processo digestivo, né? Então tem várias coisas que podem acontecer. Né? Zilvani falando aí, cocô bonito com semente de mamão e caroço. Fica bem decorado, né?
Vem Fica uma decorado. coisa bem... Parece um carro alegórico, né? É. Bem... E isso é engraçado, porque a gente às vezes não pensa, mas, por exemplo, a cachorrinha da Liane, ela come ração, tá? A Liane não optou ainda por alimentação natural. Tô quase convencendo, mas tá difícil ainda. Muito bem, E muito bem. aí, o que é que acontece? Ela come ração. E ela comia uma ração e começou a não querer mais a ração. E a ração que ela comia anteriormente era uma ração para que diminuía a quantidade de fezes. Adivinha o que é que tinha menos na ração? Alguém? Fibra. Claro. Tinha menos fibra na ração. Aí a gente mudou a ração Certeza. agora, né? Ela passou, porque ela não estava mais aceitando a ração, passou para Sim. outra ração. Aí ela tá cagando feito uma condenada agora, os volumezão de bosta. Adivinha Ai, o que é ai, que tem ai. adivinha o que é que tem mais na ração? Fibra. Cocô bonito. Ah, meu Tá Deus do céu, entendendo? imoral. Então, olha como é interessante. Tá entendendo? Aí a gente. Sim, sim. Aí, veja só, o médico veterinário que aprendeu lá na faculdade sobre esse assunto, ele sabe que ração que diminui o teor de fezes é a ração que tem menos fibra. Ração com mais fibra aumenta a quantidade de fezes. O médico veterinário sabe. E a gente fica. Aham. Volto a dizer, a gente acha que é superior à natureza que não está inserido no contexto animal. Tem muita gente que pensa nisso, Altran. Ah, isso aí, dá Tem, nisso, entendeu? tem muita gente que acha que nós, seres humanos, a gente está no no outra categoria, no outro Outro patamar. É tipo patamar, outro assim, patamar. a natureza e nós. Só porque eu peço comida não é food. É, Ah, meu amigo, você está muito equivocado. não é? E é interessante, sabe? Porque acho que essa arrogância, tem uma coisa que eu nunca entendi, desde a época que eu era baixinho, que a gente classificava as coisas em natural e artificial. E eu Uhum, fiquei pensando, eu sempre pensei assim, cara, como é que isso é artificial se tudo partiu da natureza? uhum, Não, mas plástico não é natural. Gente, os constituintes do plástico vieram de onde? uhum. Me diz de onde é que tudo é natural. Algumas coisas são naturais e já existem na natureza, outras coisas, este indivíduo aqui, que é natural, Uhum. manipulou e transformou em outra coisa. Sim, Não é? Não deixa de ser natural por conta disso. Né? Ok, o certeza. plástico demora a se degradar, essa coisa toda, tudo bem. Ninguém está dizendo que o plástico se degrada, ninguém está falando isso. Mas você querer que o ser humano seja classificado como uma coisa à parte, não Uhum. é assim que a coisa funciona. Não é assim. E só uma pergunta aqui, Felipe, antes da gente Chia e encerrar. linhaça, Altran. Chia e Chia e linhaça. linhaça. Tanto chia quanto linhaça são duas sementes. Por serem sementes, tem a sua carga de Principalmente. antinutrientes. Principalmente. Você vai comer chia e linhaça todo dia em grande quantidade, quantidade muito, muito alta, não sei se é uma boa. Pode afetar vocês. Tá? Você vai comer, eventualmente, quando você quiser aumentar a ingestão de fibra, por exemplo, vez por outra eu estou afim de comer uma coisa que tem a textura de pão. Aí eu faço um pão de linhaça. Beleza, vez por outra. Não é uma coisa Uhum, corriqueira. Tá certo? Mas assim, uhum. em termos de benefícios nutricionais, são muito poucos. A É. chia tem realmente muita fibra solúvel. Pode ser uma boa, por exemplo, para você fazer um pudim. Você bota para Isso, fica hidratar tipo um a moussezão, chia, né? mistura com whey, por exemplo, bota para Não, hidratar. rapaz, Aí fica não. um Tu pudim faz, sabe o que é o gostoso. trampo? Tu bota Ah, no leite de coco. Minha mãe bota no leite de coco, ela já botou. Rapaz, fica tipo um olha aí, iogurtezão de coco. fica um Top. iogurte feito de coco. Pode ser uma coisa interessante, né? Se você tem intolerância à lactose, por exemplo, Sim? não quer usar leite, porque leite é inflamatório para você, pode ser uma coisa interessante. Tá? Ninguém aqui tá vedando o uso de fibras, vedando o uso dessas coisas, não. A questão é que você tem que. É o que eu sempre falo para as pessoas, sabe, Felipe? A gente tem que entender o papel das plantas como alimentos que possuem as suas particularidades e os seus Sim. efeitos deletérios. E Sim, não sim, como sim. alimentos que podem ser usados de qualquer forma, são santos e etc. E tal. É Uhum. isso que é o foco das pessoas entenderem. Né? Certeza, certeza. Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre suco verde. Natália, tem uma live Só que foi deixe, Natália. feita. Só Isso, deixe só pra deixa, lá. Deixe só pra lá deixa. isso aí, Natália. Deixa pra lá, não consome isso não. A gente tem uma live, eu, Felipe, o Dr. Marcelo e o Dr. Adolfo, só sobre suco verde, suco detox, essas coisas. É, é muito mais, é muito mais hype, é muito mais essa modinha
do que uma coisa que vai ser efetiva para algum efeito positivo em você. Pode ter certeza. Tá? Com certeza. Ok, Felipe, você tem que ir para sua live, né? Tranquilo, vamos embora. Daqui a pouco você tem outra também, né? 7h30 eu começo uma live. Hoje eu vou falar sobre produção bovina no Brasil. Então vai ser uma live boa para tirar esses mitos, né? Então, vai ser com quem, Altran? Com a Melina Daúde, do IP. Vai ser com Melina, né? Eu já fiz uma live com ela. Vai ser top essa live hoje. Vai ser muito bom. A galera que tá aqui nessa live, que eu tô vendo aqui com um bocado de gente lá do desafio, vamos para outra agora. Se liga lá. Galera, beleza, boa noite a todos. Excelente semana para todo mundo. Meu amigo Felipe. Valeu, Altran. Boa noite. Obrigado a todos aí por acompanharem. Valeu. Até a próxima semana. Tchau. Até a próxima semana.